No capítulo de hoje do Livrão KBB, a gente vai aproveitar o polêmico retorno do Toyota Supra para falar sobre carros que compartilham a mesma plataforma, mesmo sem pertencer à mesma empresa. E também vai desvendar o que é, de fato, uma plataforma de um carro. Para isso, eu chamei o nosso amigo jornalista Rodrigo Ribeiro, ele é repórter da revista Quatro Rodas e depois da vinheta ele vai trocar essa ideia aqui com a gente, então já aproveita para deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, porque a gente já volta. É isso aí, já tô aqui com o Rodrigo Ribeiro, beleza? Bem. Tranquilo? Ele já tá devidamente uniformizado aí com a camiseta da Quatro Rodas. O Rodrigo tem quanto tempo de setor? 13 anos esse ano. 13 anos falando sobre carro. A gente já trabalhou junto na revista Carro, ele também já passou por Web Motors, Acelerados, que mais? R7, Capricho, Ixi, já fez um monte de coisa. Grande Prêmio. Já fez um monte de coisa e hoje está aí na Quatro Rodas como repórter e vai conversar com a gente então sobre plataformas de carros. Mas antes, para dar aquela contextualizada, se você não acompanhou a polêmica do retorno do Toyota Supra, esse que é um esportivo lendário, icônico da Toyota, né? Fez muito sucesso nos anos 90, na franquia Velozes e Furiosos, se você assistiu, com certeza você sabe de que carro eu estou falando. E ele ressuscitou agora, né? Ele foi aposentado em 2002 e ressuscitou esse ano, fruto de uma parceria com a BMW. E aí foi que gerou alguns problemas para os fãs mais radicais do Supra, né? Que tem saudade da identidade dele. Eles acharam que ele ficou um tanto parecido demais com o BMW. Eles compartilham praticamente tudo. É plataforma, motor, câmbio e o grande problema, eu acho que causa mais impacto é que quando você abre a porta do Supra, você praticamente está entrando num BMW Z4, que é o carro que ele compartilha plataforma, porque todas as peças ali, a central multimídia, os comandos ali no central, no console central, todos vieram da BMW. Então a galera começou a torcer um pouco o nariz sobre isso, mas a gente não vai falar desse caso específico aqui hoje, nesse capítulo do livrão. Na verdade, a gente aproveitou essa oportunidade para explicar o que de fato é então uma plataforma de carro, o que define uma plataforma. Por isso que eu chamei um especialista para falar sobre isso. Então, Rodrigo, o que é na verdade? Quando a gente fala de plataforma de carro, a gente está falando de quê exatamente? Bom, a plataforma, de uma forma simplificada, é como se fosse a prancha do carro. Então, você imagina o carro sem a casca, né, sem as portas, capô, paralama, só o assoalho. Essa estrutura, ela comporta o conjunto de suspensão das quatro rodas, motor, câmbio e também caixa de direção, parte da coluna de direção. E ela define se o carro vai ter boa rigidez torcional, o desempenho dele em teste de impacto. Por conta disso, desenvolver uma plataforma é muito caro. E as fabricantes, cada vez mais, elas têm feito plataformas que elas consigam ser aplicadas em diferentes segmentos. Sim. Com isso, você consegue amortizar o investimento de uma plataforma que chega a bilhões de dólares, produzindo vários carros em cima da mesma plataforma. Entendi. Então, por isso que elas estão ficando cada vez mais comuns, porque você consegue otimizar essa produção e também tem a ver um pouco até com a própria linha de montagem, né? O ponto de solda, de repente, a configuração dos robôs que estão envolvidos ali na construção do carro. Então, isso facilita a produção, amortiza os custos, que nem você falou, certo? Mas a plataforma é a base. Então, se você tiver uma plataforma com pouca capacidade de rigidez torcional, você vai ter que fazer uma carroceria muito mais pesada para compensar. Então, uma plataforma bem nascida, por assim dizer, é essencial para que você faça produtos eficientes em cima dela. Muito bem. E além dessa popularização das plataformas, o que a gente está vendo acontecer ainda mais na indústria é o surgimento de plataformas modulares, que além de você fazer um carro só de maneira mais rápida, na verdade você consegue, numa mesma plataforma, diversificar os produtos que saem dela, né? Eu acho que as mais em evidência ultimamente na indústria são a MQB e a MLB do grupo Volkswagen, porque ela dá vida para Golf, Audi A3, enfim, uma série de carros de categorias diferentes. Então, explica pra gente o que é a modularidade dessa plataforma, o que significa? Falando especificamente primeiro da MQB, que talvez seja a plataforma de maior sucesso, para vocês entenderem a versatilidade dessa plataforma MQB, ela dá base tanto ao Polo quanto à Tanoak, que vai ser uma picape maior que a S10 em cima da mesmíssima plataforma. A diferença básica da MQB e da MLB, de forma simplificada, é o motor. A MQB, o Q é de transversal, em alemão, e o L é de longitudinal. Porque as plataformas modulares, elas têm basicamente uma restrição: disposição de motor
Então ela já tem que ser pensada se o motor vai ser transversal, né, de lado ou longitudinal. E no caso das plataformas da Volkswagen, a distância do eixo dianteiro, do centro do eixo dianteiro até a parede corta-fogo, que é um valor de milímetros, assim, Sim. é uma diferença bem pequena. Fora isso, você consegue mudar tudo. E as plataformas modulares conseguem algo que antigamente não era tão comum, ela consegue mudar inclusive a altura do motor. Por que isso é importante? Num carro mais alto, um carro off-road, você precisa levantar o motor para melhorar o ângulo de entrada. Num carro mais esportivo, você precisa rebaixar o motor. Então, com isso, eles mantêm essa versatilidade e conseguem mudar, por exemplo, entre eixos, conseguem fazer um carro de tração dianteira ou tração integral, porque os carros de tração traseira ou integral, eles exigem o túnel ali para o cardan. Então, com isso, eles conseguem, é como se fosse um Lego, né? Então, você mantém aquela distância fixa do eixo dianteiro até o corta-fogo e todo o resto você consegue mudar. Além da MQB e MLB, que devem ser as mais conhecidas, né, que estão mais em evidência nas notícias do mundo automotivo, a gente também tem a SPA da Volvo, a CMA do próprio grupo, a MP2 da Peugeot, que seguem basicamente essa mesma linha, né? São os mesmos benefícios, não é? Exato. E agora também, com as novas opções de propulsões, você também tem que pensar em híbridos elétricos. A Toyota foi uma das pioneiras nesse sentido com a TNGA, que prevê a motorização híbrida, inclusive plug-in, que é uma bateria maior. Só que, por enquanto, ainda você não consegue migrar para uma motorização elétrica com a mesma plataforma com tanta eficiência. Então a Volkswagen agora criou uma plataforma modular específica para carros elétricos, porque a parte mais crítica do carro elétrico é a bateria. E por ela ser muito pesada e tem que ter uma resistência muito severa a impactos, ela geralmente fica no assoalho. Por conta disso, você tem que repensar a plataforma como um todo, se o carro vai ter túnel central ou não. Você tem a vantagem da bateria em si ajudar na rigidez torcional do carro. Por outro lado, ela faz com que o carro seja mais alto, né? Porque o assoalho não fica mais tão próximo do chão, o assoalho onde a gente põe o pé, porque vai ter uma bateria no meio. Sim. Então, por conta disso, não é tão. Agora, a tendência agora é que existam também plataformas modulares elétricas. Que na verdade podem até ser ainda mais modulares, porque como você tem muito menos peças móveis, muito menos complexidade mecânica e de engenharia em termos de você não ter um motor, pistão, válvula, virabrequim, etc., você pode, eu imagino que essas plataformas vão ser ainda mais modulares do que as que a gente vê hoje com carros a combustão, né? Justamente por causa dessa simplicidade, entre aspas, de arquitetura. E essa questão da flexibilidade de linha de produção que você falou, tem gente que não tem ideia de quão importante é você compartilhar o maior número de peças possível. O assoalho é basicamente feito de aço, alumínio, né? São metais nobres que exigem uma estamparia. E cada estamparia, cada molde custa de 6 a 8 milhões de reais. Nossa. Então, para cada curva que você vai fazer na chapa. Então, quanto mais carros você aproveitar com aquela mesma estrutura, porque as modulares, por exemplo, o Polo e o Virtus tem um maior entre-eixo, mas a maior parte do assoalho dele é a mesma do Polo. Então, você precisa de apenas alguns moldes a mais. Sim. Então, isso ajuda a reduzir os custos de desenvolvimento e produção de uma forma exponencial. Bom, talvez esses exemplos que a gente falou até aqui sejam mais fáceis de identificar, porque muita gente já falou sobre isso. Por exemplo, carros que compartilham as mesmas plataformas, mas de marcas diferentes. A gente geralmente fala de Golf, de A3, a gente fala de Peugeot e Citroën, por exemplo, C4 Picasso com 3008, mas são casos em que você tem um mesmo conglomerado ali, é a mesma companhia, só que elas têm marcas diferentes, então é natural que essas plataformas sejam utilizadas por todas as marcas do mesmo grupo. Mas existem casos que talvez aí sim seja mais curioso, você não conheça tanto, que é o que a gente vai falar agora, de carros que compartilham a mesma plataforma, a mesma arquitetura, mas não tem nada a ver um com o outro, não fazem parte da mesma companhia, nem da mesma marca. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui, que na verdade a gente começou com um deles, que o próprio compartilhamento de plataforma do BMW Z4 e do Toyota Supra é esse caso, porque as companhias não têm nada a ver uma com a outra, né? São duas empresas totalmente diferentes que se juntaram para amortizar os custos, né, para reduzir os custos de produção de carros esportivos, que são mais de nicho, né, que não vendem, não tem um volume tão grande, e aí se decidiram juntar para formar dois carros, no caso da Toyota Supra e no da BMW, a nova geração do Z4. Mas tem outros, né? E aí você vai comentando. Por exemplo, a Toyota também já fez isso com o GT86, que é o mesmo carro que o Subaru BRZ, né? Basicamente é um rebadge, né, a troca de logotipos, e teve um terceiro rebento aí dessa família que foi o Scion.
vendido basicamente no mercado norte-americano. Nesse caso específico, é um carro que compartilha praticamente tudo. Você conseguiria transformar um BRZ no GT86, por exemplo. É só uma questão de o símbolo, o emblema ali que foi diferente, né? Mas Exato. o carro é basicamente o mesmo e são duas empresas que não têm nada a ver, elas não tem uma joint venture, enfim. E que mais? Outro exemplo que a gente vai ver, inclusive aqui no Brasil, em atuação. As picapes Alaskan e Frontier, né? A Renault Alaskan e a Nissan Frontier fazem parte da mesma aliança. Renault-Nissan, então aí tudo bem, faz sentido. Mas dessa plataforma, dessas picapes, vai surgir uma Mercedes, que é a classe X, certo? Exato. No caso específico dessas picapes, o compartilhamento não é da plataforma em si, mas sim do chassi, né? Esses veículos usam um chassi com duas longarinas. O chassi, é a cabine sobre chassi, né? Não é uma Exato. plataforma monobloco. Mas mesmo assim, justamente pela concepção, é prático você fazer outra cabine para picape, mas estamparia cara. Então, inclusive, a estamparia dessas três picapes é igual. A classe X ainda tem um pouco mais de personalidade, sobretudo na traseira. Sim. E na cabine também, fazer injeção de plástico é bem caro, mesmo assim o painel dela é próprio. Mas vai ser uma situação curiosa, porque caso a Alaskan seja vendida no Brasil, a Renault ainda não confirmou essa informação, a gente vai ter 3 carros com a mesma opção de motor, mesmo entre-eixo, peças de suspensão. E se você olhar na lateral ali, principalmente da cabine, é o mesmo carro. Exato. Inclusive a lateral é um ponto marcante para você identificar se o carro tem compartilhamento de peça ou mesmo se teve uma restilização, uma troca de geração. Porque é muito caro fazer uma lateral de carro, a estamparia da porta é muito cara. Então, geralmente, a última coisa que eles mudam, se precisa mudar. Um caso notório foi quando teve uma restilização da Ranger, que eles fizeram o facelift da cabine, mas a caçamba era da geração anterior. Então, eles colocavam um friso na porta para ocultar o desalinhamento, porque a tampa da caçamba tinha um vinco e a porta tinha outro. Então, eles colocaram um friso para esconder isso. Meu Deus, olha o jeitinho aí. Um exemplo de esportivo agora, nós temos o Fiat 124 e o Mazda MX-5. Esse aí, eu realmente não fazia a mínima ideia por que existia esse compartilhamento de plataforma. Por que a Fiat e a Mazda se uniram para fazer? Porque a Mazda ela ia fazer a nova geração do Miata de qualquer forma, é um carro de muito sucesso, sobretudo na Europa e na América do Norte, e a Fiat queria um produto de maior valor agregado e com maior potencial de vendas na América do Norte, porque ela só tinha o Fiat 500. Então ela optou por fazer a versão dela do Miata 124 Spider. Inclusive, o 124 ele é mais potente, porém mais pesado que o Miata. Por conta disso, ele perde o equilíbrio 50-50, né? 50% de peso em cada eixo que o Miata tem, com a vantagem dele ser mais forte. Então você acaba tendo que escolher entre equilíbrio e força. Seguindo aqui nessa listinha, a Toyota aparece mais uma vez. A Toyota gosta de compartilhar a plataforma, né, a arquitetura, tudo para reduzir custo, né? Mas acho que dessa vez quem tinha mais interesse nesse caso era a Aston Martin. Exatamente, esse carro que está aparecendo aí na sua tela é um Aston Martin, chama Cynet, que te fala, né? Cynet. Aston Martin Cynet compartilha a plataforma com o Toyota IQ, né, que fala em inglês, IQ. Mas enfim, são esses dois carrinhos pequenininhos aí que a Aston Martin fez por causa de emissões, é isso? Emissões, porque na Europa a regra de emissões ela considera a gama toda da fabricante. Então, se você só tem carros beberrões, que era o caso da Aston Martin, ela optou foi um golpe, né? Ela jogou com as regras, ela comprou esse projeto da Toyota, trocou uma parte do skin, né, que são as chapas que a gente vê externamente. O carro até tem um pouco de personalidade e vendeu como um subcompacto premium. Claro que foi um fracasso monumental, né? Mesmo os fãs de Aston Martin, poucos compraram a ideia e ele saiu de linha alguns anos depois. Nossa Senhora, meu Deus. Para encerrar essa listinha que a gente preparou aqui de carros que compartilham plataformas e não tem nada a ver um com o outro em termos de empresa, nós temos o Infiniti Q30 e o Mercedes Classe A, que é, na verdade, mais um caso de parceria entre Mercedes e a Nissan, né? Porque a Infiniti é a marca de luxo da Nissan, né? Sim. Nesse caso, foi também pensado para a América do Norte, eu imagino. Sim, a Infiniti, ela também queria investir num hatch, né? E se investir num carro do zero custa uma fortuna, então é muito mais barato você comprar o know-how, comprar o expertise de outra fabricante.
E essa questão de compartilhamento de peças, só para encerrar, uma curiosidade. O compartilhamento não é só de plataforma, vai até na chave de seta, no botão do vidro que você comentou do Z4 do Supra. Por quê? Porque essas peças precisam ser homologadas para estar no carro. Então fica uma maquininha lá apertando o botão do vidro 50, 100, 150 mil vezes. Por conta disso, é muito caro homologar um botão de vidro. Então, por conta disso, o controle de retrovisor do Chevrolet Onix é o mesmo desde o Ômega do século passado. Basicamente por conta disso, é muito caro homologar a peça, então quando você homologa, você vai usar até dizer chega. Até não querer mais. Tá aí, esse foi o aprendizado que a gente mostrou pra você hoje nesse capítulo do Livrão KBB. Você viu por que os carros compartilham plataformas, né? Tudo uma questão de custo, tudo uma questão de otimização de produção. Foi isso que este capítulo aqui do Livrão falou pra vocês, com a presença do querido Rodrigo Ribeiro. Muito obrigado, Hector. Valeu pela presença. Valeu, gente. Obrigado, gente. Sigam a Quatro Rodas aqui, eu vou colocar Facebook, Instagram da Quatro Rodas, enfim, o site deles também, porque é a maior revista automotiva aqui do Brasil, então sigam os caras lá também. Se inscreva aqui no canal da KBB Brasil, deixa comentário, like, e é isso aí. Valeu. Valeu, gente.